Pessoal, vamos continuar nossos estudos sobre temperatura? Nesta atividade, nós vamos fazer a correção da página 31, atividade 5.2 do EMAI. Nós temos que observar os termômetros da ilustração de acordo com a comanda da questão A. Então, olha só, nós temos aí 4 termômetros, certo? Em cada um deles aparecem números. Os números são os mesmos nos 4 termômetros. Podem ver que aqui eu tenho um -10 até o 45, o B idem, o C idem e o D idem. E nos 4, além de aparecerem esses números e os seus tracinhos, nós temos essas marcas vermelhas. O que seriam essas marcas vermelhas? Quem se lembrou que é o mercúrio que fica armazenado no bulbo do termômetro, acertou. Então, o que acontece? Neste termômetro aqui D, olha onde que o mercúrio foi parar, representado por esta linha vermelha. Então, olha só o do C. Foi até a marca do número 35. Olha o do B, até a marca do número 25. E a do A foi até a marca um pouquinho depois do 10, certo? Então, nós podemos observar que essas linhas vermelhas, será que elas representam a elevação da temperatura? Sim, a elevação da temperatura de um determinado ambiente, porque esse tipo de termômetro, ele é para medição de temperatura do ambiente. Então, o que acontece? A primeira questão, a questão A, está perguntando o que significam, olha lá, o que significam os números que aparecem ao lado esquerdo de cada um deles. O que nós vamos analisar aqui? Vamos prestar atenção. Nós, como é um termômetro, e nós estudamos o termômetro clínico analógico no outro vídeo, aqui nós temos também a numeração. Esses números, eles representam a escala de temperatura em graus Celsius. Porque lembram que nós aprendemos que vai do 0 em diante. Então, 0, 5, 10, 15. Nós podemos perceber que existe uma escala aqui de 5 em 5 graus. Então, partindo do 0, eu tenho 0 mais 5, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 5, 25. 25 mais 5, 30. 30 mais 5, 35. 35 mais 5, 40. E 40 mais 5, 45. Nós temos isso nos 4 termômetros, ok? Nós percebemos também que abaixo do 0 existem 2 números. Tem um sinalzinho de menos do lado do 5 e um sinalzinho de menos do lado do 10. Significa, lembram que nós estudamos sobre a descoberta do Celsius, do Under Celsius? Que ele classificou em uma escala de 0 a 100 a temperatura da água, sendo que 0 seria o ponto da água no seu estado sólido, um cubo de gelo, por exemplo, e o 100, um grau de temperatura máximo, mais elevado, que é o ponto de ebulição quando a água está fervendo, que passa para o seu estado gasoso, que a gente vê aquele vaporzinho saindo da água lá na panela quando a mamãe está fazendo uma comida, por exemplo. E o que acontece? Então, na escala dos Celsius, ela tem uma escala de 0 a 100 graus, de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. Quando nós temos números negativos, significa que está 5 graus abaixo de 0. E aqui, 10 graus abaixo de 0.
E quanto mais baixa a temperatura, mais vai aumentando esse número do lado esquerdo, negativamente, de 5 em 5 também. Então, 5 graus Celsius negativos, 10 graus Celsius negativos, 15 graus Celsius negativos, 20 graus Celsius negativos. Esses negativos, nós costumamos ver que aparecem em lugares muito gelados, como nos polos, Polo Norte, Polo Sul, muitas vezes no sul do país, né? Lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, às vezes a temperatura fica no grau negativo, significa que está abaixo de zero. A temperatura está muito baixa, muito gelado. Quanto mais baixa, mais gelada. E quanto mais alta, mais quente. Então, se nós fôssemos analisar essas ilustrações, eu diria que qual é o termômetro desses daqui que representa a temperatura mais elevada? Quem respondeu que é o D, acertou, porque olha só o que acontece. O mercúrio foi subindo, 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 subindo e passou dos 40 graus. Ele atingiu a marca de 42 graus. Por quê? Porque cada risquinho desses aqui, entre, por exemplo, o 35 e o 40, cada risquinho desse representa 1 grau. Então, 35 para 40 são 5, mas passou dos 40. Então, se a gente contar do bulbo até os 40, nós temos 40 graus Celsius, mais 2 risquinhos desses, 42 graus Celsius. Então, esse termômetro seria da temperatura mais elevada. Vamos analisar os outros. Olha só, o termômetro C. O que aconteceu? Do bulbo até a temperatura máxima dele, ele atingiu 35 graus Celsius, representado pela letra C maiúscula, porque representa o Celsius, que é o sobrenome do Anders Celsius. No termômetro B, o mercúrio foi subindo, 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 atingiu 25 graus Celsius. E no termômetro A, foi subindo, 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 passou dos 10 graus, 11, 12 graus Celsius. Então, o termômetro com temperatura mais baixa seria o termômetro A. Então, o ambiente estaria mais frio do que o termômetro D, mais frio do que o B, mais frio do que o C. E o inverso também, 42 é onde está a temperatura mais alta, mais quente. Depois, em penúltimo lugar, o termômetro C, em antepenúltimo o B e antepenúltimo A, ok? Então, só para retomar, a questão A. Então, o que significam os números que aparecem ao lado esquerdo de cada um deles? Então, esses números representam a escala de temperatura em graus Celsius. Celsius com letra maiúscula, porque é um substantivo próprio, é um sobrenome do astrônomo, Anders Celsius, ok? Na questão B, eu repeti a temperatura do termômetro A, do termômetro B, do termômetro C e do termômetro D. Então, nós temos aqui 12 graus Celsius no A, 25 graus Celsius no B, 35 graus Celsius no C e 42 graus Celsius no D. Aqui eu vou corrigir que eu pus C de novo. D, ok?